boa tarde para você que está aqui nos acompanhando na EPP TV. Seja muito bem-vindo ao programa Conhecimento e Piedade. Um programa que você já conhece, que chamava Programa Aconselhamento Bíblico, agora chama Programa Conhecimento e Piedade, um programa aqui do Centro de Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E nós estamos aqui toda quinta, a partir das 14h30, para trazer para você temas relacionados ao aconselhamento bíblico, exposição de temas, estudo de caso, perguntas e respostas. E aí, então, é importante a sua participação e o seu envolvimento também. Hoje eu estou aqui junto com o pastor Alberto. Pastor, seja bem-vindo para darmos continuidade ao nosso tema sobre medo, né? O último programa sobre medo, onde vamos trazer, então, um estudo de caso. Boa tarde, pastor. Boa tarde, pastor Tiago. Boa tarde a você que está nos acompanhando. Nós estamos felizes de estar encerrando hoje esta série a respeito do medo e para dar agora, neste programa, alguns passos, né? Algumas orientações. Eu agradeço a sua participação, a sua fidelidade, as suas orações, o nosso desejo, o meu desejo, o desejo do pastor Tiago, é servi-los da melhor forma possível com a palavra de Deus, ajudando a todos nós a compreender a suficiência das Escrituras para tratar com os dilemas do homem, da mulher. Então, eu estou muito grato a Deus por estar aqui trazendo a finalização desta primeira série do nosso programa Conhecimento e Piedade, série a respeito do medo. E lembrando muito bem que a finalidade do nosso programa aqui, além de trazer temas relevantes para a sua vida, para que você possa lidar e até confrontar o seu próprio coração, um dos objetivos que nós temos é capacitar você, ainda que talvez de uma forma básica, mas importante, a cumprir, acima de tudo, o chamado que o Senhor faz nas Escrituras de admoestar uns aos outros. Então, nós obviamente atendemos pessoas aqui, fazemos aconselhamento, mas você também é chamado para ser um conselheiro no sentido de que, como um cristão, você deve cuidar da vida de outras pessoas. Então você pode aproveitar esses programas, você pode mandar as suas perguntas para que você possa também nos ajudar na elaboração dos temas aqui. E hoje, como o pastor Alberto disse, vamos finalizar o tema do medo, o medo paralisante. Nós já definimos biblicamente o que é o medo, nós já falamos que o medo fala, falamos que Deus fala enquanto estamos com medo, quer dizer, o que o Senhor fala, e hoje nós vamos então falar sobre como ajudar pessoas, como trazer uma abordagem bíblica para lidar com uma pessoa ou até mesmo com o nosso coração quando nós falamos a respeito do medo. Eu gostaria aqui da sua participação no chat. Nós temos aqui a Delva Souza Santos. Boa tarde, pastores Tiago e Alberto. Graça e paz. Boa tarde, Delva. Deus abençoe a sua vida, que está aqui acompanhando conosco, e também outros irmãos. Bom, nós vamos então fazer hoje um programa diferente, nós nunca fizemos, né? A primeira vez que vamos fazer um estudo de caso, né, pastor Alberto? Sim, mais abrangente, sim, e trabalharmos juntos aqui. Você pode opinar, você pode participar, você pode mandar as suas perguntas. Então faça isso enquanto nós estamos desenvolvendo aqui o estudo de caso. E hoje nós vamos falar de uma moça cujo nome é Mary. Ela é uma moça que lida com medo paralisante. Mas para que você possa entender um pouquinho mais sobre esse assunto e sobre esse tema e sobre a história da Mary, nós vamos passar para você um breve relato de todo esse estudo de caso para que você possa se inteirar e também nos acompanhar aqui. Então escute agora brevemente sobre a história da Mary. Mary estava nervosa. O perigo e as doenças estavam em todos os lugares. No carpete manchado, nas manchas do teto, na minha caneta tinteiro preta ilustramente posicionada na mesa gasta entre nós. A seu ver, havia em cada objeto do meu escritório vermes rastejando e contaminações. Embora estivesse assustada quando se acomodou em meu escritório para a sessão daquela tarde, ainda conseguiu ser amigável e falante. Eu ainda estou deprimida. Mary começou. Sou ansiosa. Essa confissão era a introdução minimizada dos últimos 4 anos de sua vida. Durante esse tempo, sua vida havia sido caracterizada pelo medo irracional, debilitante e intensificador da AIDS. 4 anos atrás, Mary casara-se
com Ben, seu marido. Quando se conheceram, Mary e Ben eram profundamente comprometidos com Cristo. E Ben estava buscando diploma de ministério em uma universidade cristã. Antes de se conhecerem, Ben fora sexualmente imoral. Porém, Mary estava apaixonada pelo homem que ele havia se tornado. Ambos queriam passar suas vidas juntos, seguindo a Cristo. Por isso, Mary ficou radiante quando Ben pediu-a em casamento. A possibilidade da presença de HIV/AIDS era particularmente preocupante para Mary. Portanto, em preparação para o casamento, Ben fez exames de doenças sexualmente transmissíveis. Eventualmente, esses exames mostraram que ele estava livre dessas doenças. Contudo, enquanto esperava pelos resultados, Mary recebeu uma perturbadora notícia médica sobre si mesma. Ela teria dificuldades para engravidar. A notícia devastou Mary. Ela sempre se imaginara com filhos e de repente sentiu medo. Ela teve medo de não conseguir formar a família que sempre sonhara ter e temia não poder ser feliz sem a família que sempre desejara. Ela tinha medo de ter que se contentar com uma vida que não a dava tudo o que ela desejava e merecia. Ela também temia desapontar Ben, assim como a seus pais. Mary se imaginou nos próximos 5 anos assistindo seus amigos fazendo barulhinhos com seus bebês gordinhos e ajeitando seus filhos pequenos em suas minivans. Ela já podia sentir as garras, da inveja e da amargura se fechando ao redor do seu coração, o qual palpitava com a dor do desespero. Mary ficou destruída e foi se tornando cada vez mais indiferente. Já não era capaz de escolher roupas para usar pelas manhãs e não sentia vontade de ir trabalhar. Mary estava se desligando. Esse desenvolvimento é comum em casos que envolvem depressão devido a complicações médicas. A mente afeta o corpo afeta a mente e uma espiral descendente é iniciada. No caso de Mary, a ansiedade invocada pela possibilidade de sua infertilidade e pela possibilidade de Ben ter DSTs começou a se manifestar em seu corpo. Ela sentiu uma falta de energia debilitante e um extremo desejo de ficar na cama. Essas perturbações do corpo, a falta de atividade física, a indiferença afetaram então a mente de Mary, fazendo com que ficasse mais deprimida. Quando os resultados dos exames de Ben vieram negativos, Mary já estava severamente deprimida. Ela passava seus dias enrolada em sua cama, na posição fetal. A depressão, no entanto, foi apenas o início de seu turbilhão emocional. Ela estava constantemente ansiosa. Apesar dos resultados seguros dos exames de Ben, o medo de Mary permaneceu e começou a crescer. No período de 2 meses, ela começou a se isolar de seus amigos e a faltar a seus compromissos ministeriais e da igreja. Ao final desses 2 meses, nem conseguia se vestir, sair de casa, ir ao mercado, fazer as compras ou sair para realizar qualquer outra atividade. O isolamento e a letargia de Mary naturalmente estava desgastando seu relacionamento com Ben. Apesar de todas as dificuldades, eles conseguiram se casar. Porém, agora, ele estava lutando para ser um marido paciente e compreensivo, pois estava desencorajado pelo colapso emocional de sua esposa. Após longos dias de trabalho, Ben retornava a uma casa escura e suja. O medo de Mary era debilitante. Ele dominava sua mente e estava ditando a rotina de Mary. Pastor Alberto, a história de Mary é uma história comum a muitas pessoas, inclusive a nós, né? Acho que algumas observações importantes quando nós iniciamos, um trato, uma ajuda a uma pessoa assim, é perceber que o medo, ele transpassa passado, presente e futuro, né? Nós temos ali a descrição, nós falamos aqui a respeito do medo, mas a ideia de que o medo ele nos leva a temer o que passamos lá, o que passamos hoje e o que passaremos no futuro, né? Ou seja, ela tinha medo dele ter
doenças sexualmente transmissíveis, depois ela tinha medo no presente de não engravidar e ela tinha medo de não se ver na família perfeita colocando os seus filhos na van para ir à escola, aquele projeto de família. E isso é muito comum a nós. A história de Mary é uma história comum, né? A minha é uma história comum a você que está nos assistindo. Pastor, qual a primeira abordagem? Como que eu lido com essa situação? Como que eu trato, né, pessoas? E aí eu digo não só no nível de talvez estar numa sala, de estar sentado ali e formalmente fazer isso, mas como eu posso ajudar pessoas que demonstram medo, principalmente no tempo que nós vivemos hoje? Pastor Tiago, para ajudar, né, aquelas pessoas que estão nos assistindo e aquelas que nos assistirão, nós vamos trazer de uma forma bem simples 4 passos. E em aconselhamento, seja ele formal ou informal, e aqui nós queremos dar uma ênfase ao aconselhamento mais informal, né, aquele aconselhamento que acontece no corredor da igreja, numa visita que você faz à casa de amigos, numa conversa que você tem ao longo da semana com alguma pessoa e se depara aí com essa situação, com esta história de Mary, né? Um medo paralisante. Em aconselhamento ou no processo de desenvolver um relacionamento que ajude Mary diante da sua situação atual, o primeiro passo é amar e se envolver com esta irmã. Mary é uma cristã. Mary, ela acredita em Deus, em Jesus Cristo. Mary, ela vai à igreja, né? O texto, né, lido para nós, pela nossa irmã Tainá, nos fala que nos últimos dias ali, na fase mais debilitante do medo de Mary, ela está se isolando socialmente. Nós vamos tratar disso no último passo. Mas o primeiro passo, então, num ministério mais informal de aconselhamento, é se envolver com a pessoa, é ouvir Mary, é amá-la, é se compadecer, é trazer o amor de Cristo, é demonstrar o amor de Cristo de uma forma bem concreta. Talvez você seja tentado a ouvir esta história de Mary e dizer assim, não, pastor, isso não é para mim, né? Eu estaria amedrontada ou amedrontado em ouvir uma história dessa e entender que eu deveria ou estaria pronto a fazer alguma coisa. E você tem que considerar algo. Se Deus colocou uma pessoa como Mary, e essa pessoa pode ser outras, pode ser pessoas do seu convívio, amigos, irmãos. Se Deus colocou essa pessoa na sua vida, então isso significa que Deus tem um propósito. Demonstrar amor, estar se envolvendo, demonstrar compaixão por Mary de uma forma concreta é o primeiro passo neste relacionamento que seja edificante, que seja biblicamente orientado. A sua pergunta pode ser: como, pastor Alberto, eu vou fazer isso? A primeira resposta a essa pergunta, que talvez esteja aí na sua mente, como é que eu vou demonstrar este amor? Eu digo que você pode demonstrar este amor de formas bem simples. Comece pela oração. Ore por Mary diariamente. Ligue para ela durante a semana para demonstrar interesse em ajudá-la. Quando nós oramos por uma pessoa, quando nós nos interessamos em auxiliar, ajudar, mesmo tendo consciência das nossas limitações, coisas maravilhosas começam a acontecer de uma forma progressiva, gradativa, simples. Ore por ela, demonstre esse amor. Nós oramos por pessoas que amamos. Nós nos envolvemos no mundo da oração, intercedendo por pessoas que estão no nosso coração. Nós oramos facilmente pelo marido, pela esposa, pelos filhos, por familiares. Por quê? Porque nós amamos os nossos familiares. Mas quando Deus coloca uma pessoa com um problema, com um medo paralisante como Mary, no seu caminho,
Deus está dando a oportunidade de você amá-la, de você se envolver com ela, gradativamente, de uma forma simples, orando por ela. Orando por ela. A segunda orientação que eu gostaria de dar neste processo, neste primeiro passo, né, de amar Mary e ter compaixão da situação dela, né, destes medos paralisantes, medo de contrair AIDS, medo de não ter uma família. Nós somos tentados, em meio a isso, a nos desesperar para trazer respostas bíblicas bem rápidas. Então, isso é uma tentação para todos nós. Nós minimizarmos e simplificarmos a experiência humana a simplesmente lançar sobre a vida de uma pessoa, por exemplo, olha, Mary, não tenha medo, confie em Deus, você não está confiando em Deus. Obviamente, nós vamos tratar disso em algum ponto, ao longo da nossa caminhada, da nossa conversa com a Mary. Mas o primeiro passo é nos envolver, é fazer com que Mary seja realmente abraçada, amada, acolhida, encorajada, animada. E a Escritura nos dá diversos suportes para isso. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, ele diz que aqueles maduros na fé possam andar com aqueles que estão frágeis, que estão fracos, que estão com a sua fé trôpega. Então nós temos que ter este amor, esta compaixão para caminharmos com ela, para encorajarmos, para orarmos com ela, para orarmos por ela neste processo. De ouvi-la, de chorar com ela, de transmitir uma mensagem para Mary. E a mensagem inicial para Mary é: Mary, eu estou aqui com você. Eu quero caminhar com você. Eu quero orar com você. Eu quero te ajudar. Mesmo que você não saiba muito o que você vai fazer na sequência, você pode demonstrar amor cristão. Você pode demonstrar compaixão de forma concreta, através da oração, de uma ligação, de chegar na igreja, de até pegá-la na casa dela, de estar envolvendo Mary com atos concretos de amor. Eu gostaria de ler um trecho do livro Aconselhando os Casos Difíceis, para tratar desta questão de ter que trazer algo rápido para tratar os medos paralisantes de Mary. E este está na página 118 do livro Aconselhando Casos Difíceis. Diz assim, abre aspas: para alguns conselheiros é fácil tratar a Bíblia como Tilenol. Porém, a Escritura nunca foi pensada para ser prescrita para ingestão mecânica a cada 6 horas, a fim de fazer com que as pessoas se sintam melhores. Foi aí que a minha comparação anterior entre os médicos do corpo e os médicos da alma começou a ruir. Os conselheiros que prescrevem Escritura correm perigo de abordar seus aconselhados de uma forma rotineira, desinteressada e sem compaixão. Eles instruem o aconselhado a memorizar este versículo e escrever aquele versículo, mas não utilizam a poderosa palavra como um meio dinâmico pelo qual pode se encontrar a Cristo vivo. Raramente examinam o profundo das passagens bíblicas, o caráter de Deus, as belas implicações do Evangelho ou a natureza do coração pecaminoso que alimenta a idolatria e o engano. É uma prática espiritual negligente. No fim das contas, esse pastor tinha boas intenções. No processo de ajudar Mary, um pastor tentou ajudá-la e com boas intenções. No entanto, as boas intenções dele se mostraram inúteis com o tempo. No fim das contas, então, porém, simplesmente não ofereceu a Mary a profunda sabedoria necessária a um problema complexo como o dela. Então, nós devemos ter cuidado nesta fase de não nos precipitar, de não querer
remediar ou tratar uma situação que é complexa, que tem debilitado uma pessoa, que tem trazido efeitos e consequências e impactos físicos na vida dela. Então, nós devemos, no primeiro passo, pastor Tiago, nos envolver, amá-la. Nós devemos ensinar Mary a articular os seus medos diante do Senhor. E, como eu tenho falado, o livro dos Salmos é o tesouro inesgotável da Escritura Sagrada para ajudar Mary em seus medos paralisantes, a alimentar gradativamente a sua alma com a palavra de Deus, orando com ela, ensinando-a a orar baseado nas Escrituras. Traga a esperança do Evangelho àqueles que estão lutando com seus medos e com falta de esperança. Então, trazer a esperança do Evangelho, ajudá-la a orar e articular os seus medos diante do Senhor, amá-la, demonstrar este amor, essa compaixão de forma concreta, é o primeiro passo no aconselhamento. Então, nós estamos aqui diante daquilo que nós falamos, a porta de entrada para se envolver com a pessoa. E eu enfatizo aqui novamente um relacionamento mais informal. Sim. Talvez você seja um conselheiro na sua igreja e tenha já um ministério formal de aconselhamento pastoral. Então, obviamente, nas primeiras sessões do seu aconselhamento pastoral, você deve gastar tempo demonstrando essa compaixão, orando com ela, ajudando-a a articular os seus medos através da Escritura, demonstrando esta compaixão, este amor, este cuidado, este interesse de ajudá-la. Amor é o primeiro passo. E nessa abordagem primária, nós somos muito tentados a tomar, às vezes, decisões equivocadas, né? Seja elas tentar pegar um texto bíblico e dizer, viva isso, né? Ou então se ater simplesmente a lidar com o sentimento daquela pessoa, né? Quer dizer, nós queremos fazer com que ela se sinta bem, mas como nós falamos nos outros programas, o medo, tristeza, fazem parte do processo de Deus de tratar o nosso coração, né? Inclusive, Paulo fala em Coríntios 7, 9, sobre a tristeza segundo Deus, né? Que Deus provoca essa tristeza para que nós... Então, amar, né? E o amor, ele tem o pressuposto do cuidado, que foi colocado aqui, e também dois extremos a serem evitados. Primeiro, o julgamento. Sim. Quer dizer, como que você está lidando com isso sendo um crente? Né? Isso é um julgamento. E o outro extremo é, vou trabalhar de qualquer jeito para que você se sinta bem. Então, dependendo da motivação do nosso coração, nós vamos buscar respostas rápidas, porque queremos resolver um problema profundo. E isso, obviamente, não vai trazer resultados. Uma vez que eu ame essa pessoa, então você já deve ter entendido aí. A primeira abordagem que nós devemos fazer é amar a pessoa, é estar com ela, é entendê-la, né, nesse sentido de se dispor ali, eu quero ajudar, eu quero caminhar, eu estou interessado em você. Isso é muito importante, né? O interesse pela vida do outro. Pastor Alberto, esse é um primeiro passo. Sim. O segundo passo que alguém pode tomar de forma prática, o senhor deu exemplos aí, por exemplo, a respeito do amor. Orando com essa pessoa, buscando talvez para ir à igreja, explicando, enfim, estando ali ao seu redor para ajudá-la a vencer isso. Um segundo passo, como que nós podemos efetivamente ajudar uma pessoa que lida com medo paralisante de levar ali uma resposta bíblica? Tiago, o segundo passo, de uma forma simples, na tarefa de nos envolver de uma forma edificante, biblicamente orientada, vai ser uma consequência deste primeiro passo. Pessoas, quando elas se sentem amadas, elas percebem que nós estamos ali do lado delas, caminhando, orando, demonstrando de forma concreta aquele interesse bíblico, amoroso, de ajudar. A consequência disso vai acontecer naturalmente. A consequência disso é passar a conhecer ou entender o coração de Mary. E aqui há uma importante observação.
Mary tem vários sintomas agora físicos, né? Ela está com um medo debilitante, paralisante. Ela tem uma série de fatores assim físicos, né? A questão do coração atingiu o seu físico. Então, entender a relação mente e corpo inicialmente é importante para dar esse próximo passo. E o passo é conhecer, entender o coração de Mary, até onde nós podemos conhecer, obviamente, né? A palavra de Deus fala que é Deus que sonda o nosso coração. Mas nós podemos, então, intencionalmente construir um relacionamento que nos conduza a entender cada vez mais os pensamentos de Mary, as crenças de Mary, os sentimentos, as emoções, as escolhas que ela tem feito. Mas a palavra inicial sobre mente e corpo é uma breve menção àquilo que a Escritura fala do que nós somos. Nós somos uma unidade formada por corpo e alma. Uma parte material e uma parte imaterial. A parte imaterial na Escritura Sagrada é chamada de várias formas. Mente, espírito, alma, com ênfases diferentes, mas tudo se refere àquela parte imaterial. Coração é a palavra mais utilizada na Escritura Sagrada. Esta é utilizada mais de 800 vezes para se referir ao homem interior, ao centro motor da existência humana, de onde emergem todas as coisas. Mas nós somos formados também de um corpo, por um corpo. Obviamente, na vida, não há essa diferença bem categórica, né, pedagógica, como nós estamos colocando aqui, mente e corpo, ou alma, espírito, ou corpo, alma e espírito, na Escritura, são sinônimos. Mas a Escritura olha para as duas partes como uma unidade, uma unidade psicossomática, né? Uma parte imaterial e uma parte material. As questões do coração muitas vezes influenciarão o corpo. É simples entender isso. Se você tem lutas com ansiedade, com medo, com aquele estresse, você percebe que isso é refletido no seu corpo, talvez num desarranjo intestinal, talvez numa crise de gastrite e outros efeitos dessas emoções que trazem a nós um infortúnio, um desconforto de aflição, de angústia, de ansiedade. Então, isso afeta o nosso corpo. Isso é um ponto para corroborar a nossa tese bíblica de que a mente afeta o corpo e o corpo afeta a mente, ou o corpo afeta a alma, ou o espírito, ou o coração. As duas partes, elas se entrelaçam de uma forma complexa e profunda. Então, existe aqui a questão física de Mary, essa debilidade física dela, e nós precisamos, obviamente, numa situação onde a pessoa está prostrada, talvez tentar uma ajuda para que ela se sinta um pouco melhor e ela venha ao aconselhamento. Então, algumas pessoas, digamos, na minha prática de aconselhamento, eu encorajo a ida a um médico que possa fazer um check-up, para que possa avaliar questões da saúde física desta pessoa, para tentar ajudá-la a dar passos nesse processo. Mas, uma vez que nós cremos, então, que nós podemos começar a dar passos na direção do coração, entendendo um pouco mais da experiência de Mary, é o momento em que nós precisamos fazer perguntas. Entendendo o sentimento de Mary, significa perguntas que têm a função de trazer à tona os temas do coração. Por exemplo, uma boa pergunta a ser feita é tentar entender o medo paralisante que Mary tem de AIDS, ou de contrair o HIV, mesmo depois de ter o exame negativado do seu noivo, que passou a se tornar, né, o seu marido.
E também aquele medo que a levou gradativamente a visualizar na esquina aquela amargura no coração ou aquela inveja de outros casais, ao ver esses casais talvez ali brincando com os seus bebês, e ela talvez na possibilidade de não ter, porque existia uma possibilidade de Mary não ter um bebê. Não existia uma palavra definitiva, mas uma possibilidade. Mas o medo dela de não ter uma família foi fazendo com que ela fosse se recluindo, fosse se amargurando, fosse se entristecendo, como se de fato essas duas coisas dentro das percepções de Mary fossem as coisas sem as quais ela não poderia ser feliz. Portanto, perguntas e perguntas. É muito importante entender bem o dilema de uma pessoa para não fazer julgamentos precipitados. Então é importante, queridos, neste passo de entender o coração de Mary, até onde nós podemos entender, conhecer bem a situação, fazer perguntas, tentar entender os seus sentimentos, os seus pensamentos, o que é que passa na cabeça dela quando ela, digamos, expressa esse medo de contrair HIV, já que o seu marido tem um teste negativado, ou o que está por trás da possibilidade de uma infertilidade. Nós sabemos que milhares, talvez milhões, com certeza milhões de casais ao redor do mundo não conseguem ter filhos. Não conseguem ter filhos. A continuação da história nos traz a informação de que um médico, percebendo a ansiedade de Mary de ter filhos, disse, ok, então vamos trabalhar, vamos fazer tratamento para que você tenha um filho. Ele entendeu que se ela tivesse um filho, os problemas dela com medo iriam ser tratados. E Mary faz um tratamento médico e Mary vem a ter um bebê. Mas o fato dela ter um bebê ao longo do tempo, na sequência, não tratou as questões do coração dela. Uma pessoa lá atrás tentou tratá-la biblicamente de uma forma mais superficial, mais rasteira, mais simplista e reducionista. Um médico olhou e disse assim, não, então, se você tiver um bebê, essa ansiedade aí, esse medo de não ter uma família, vai acabar, vai cessar. Ela teve um bebê e os meses que se seguiram foram meses ainda de muitos medos, porque questões lá no coração dela precisavam ser tratadas. Portanto, nesta fase, gaste tempo fazendo perguntas, tentando entender, digamos, o que está se passando na mente dela, quais os seus pensamentos recorrentes, quais os pensamentos que atormentam ela. Avalie as suas respostas, pense com cuidado nas respostas de Mary. Tente então envolvê-la de uma forma que você possa pintar um quadro da vida de Mary e tentar pedir a ela a ajuda de dizer para você, Mary, eu estou entendendo bem os seus medos, eu estou entendendo bem aquilo que está acontecendo aí no seu coração, porque a mudança genuína, queridos, biblicamente falando, não é uma mudança que atinge primariamente o comportamento, porque essa seria uma mudança comportamental. O nosso alvo no aconselhamento bíblico é o coração. As perguntas feitas com cuidado, com cautela, com amor, que são frutos do nosso interesse de ajudar uma pessoa, de tentar entender aquela luta que ela está passando, vão trazer à tona temas do coração. Os medos de Mary, o medo da morte, quanto ao HIV, o medo de morrer, o medo de ser rejeitada pelos seus amigos, o medo disso afetar a família dela, talvez esteja por trás deste medo de adquirir AIDS, o medo de não ter uma família e, portanto, se frustrar. Obviamente, o desejo de ter uma família é um desejo
apropriado, né? É a forma como Deus nos criou. Mas vivendo num mundo caído, casais sofrem e experimentam a dor da infertilidade. Mas no meio da dor da infertilidade e da realidade de não ter uma família, nós temos, acima de tudo isso, a nossa suficiência em Cristo Jesus. Nenhuma experiência na vida humana substitui a suficiência que só Cristo Jesus pode nos dar. O conforto e o consolo àqueles casais que experimentam essa dor só podem ser tratados por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra. Portanto, tentar entender o máximo que podemos, os temas que vêm ou que brotam do coração, quando nós começamos a perguntar, a fazer perguntas, a tentar entendê-la, dirigindo-se aos temas do coração, talvez dentro da resposta que arranca lágrimas de Mary, nós podemos perceber as coisas que ela de fato valoriza, que ela de fato ama, os medos que ela tem a respeito dos amigos, da família, do controle, né? Nós aprendemos nos nossos últimos programas a respeito do controle que o medo exerce sobre o coração do homem. Avaliando os pensamentos, as crenças, os sentimentos, os desejos, as escolhas, os comportamentos, nós estaremos gradativamente penetrando e conhecendo cada vez mais do seu coração. E se dirigir ao coração é se dirigir àquilo que a Escritura fala, que é a fonte da vida. Provérbios capítulo 4, 23 nos diz, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Na sequência, o texto fala a respeito de desviar os pés da maldade, os olhos, os lábios. Provérbios capítulo 20, versículo 5, fala a respeito do coração como águas profundas. E o homem de discernimento e de inteligência é capaz de trazer à tona esses temas do coração. Mas, obviamente, simplesmente conhecer os temas do coração no nível dos pensamentos, das crenças, dos comprometimentos básicos, dos sentimentos, dos desejos, das emoções, das escolhas, do comportamento de Mary, não nos levará tão longe se nós não começarmos a, então, trazer a Escritura Sagrada para tratar cada ponto, cada tema que irá surgindo desta interação, deste relacionamento com Mary. O segundo passo, então, para ajudar Mary, para enriquecer os nossos relacionamentos, tornando os relacionamentos biblicamente orientados, conheça a pessoa. Não simplesmente se envolva com ela, não simplesmente demonstre amor por ela, não simplesmente demonstre isso de forma concreta, orando, ensinando a orar baseado na Escritura, no livro dos Salmos, mas conheça, faça perguntas, peça ajuda dela. É isso mesmo que você quis dizer, Mary? É isso mesmo que você está sentindo? É isso que você está querendo me dizer? É nisso que você acredita? Conhecer a pessoa, o máximo que nós podemos conhecer, nos ajudará a ir para a Escritura e trazer da Escritura aquilo que só a Escritura pode dar a ela: a palavra, a esperança, o direcionamento, a redenção, a mudança real e verdadeira pela operação do Espírito Santo através da palavra. Segundo passo, pastor Tiago, conheça a pessoa. Sim, o alvo principal, né, do aconselhamento das Escrituras é o coração, é as motivações, né, são as intenções do nosso coração, a nível de não simplesmente estar preocupado com o comportamento, mas a partir da avaliação do comportamento, das emoções, dos pensamentos, da fala, né, obviamente os pensamentos
falados, né, quer dizer, compartilhados, então chegamos ao desejo do seu coração. Então você ama, você acolhe, você conhece aquela pessoa, a conhece profundamente. E o seu alvo, na verdade, é o coração. E o instrumento para que você conheça essa pessoa não é só o bom relacionamento, o café em casa, mas é exatamente a palavra de Deus, aonde você e essa pessoa vão sentar-se diante das Escrituras e então poder se trazer os textos, né, para avaliar o coração. Mas existe uma coisa interessante, em muitas filosofias de aconselhamento bíblico, na verdade de aconselhamento, não bíblico, mas de aconselhamento, você não pode, obviamente, dar uma instrução. Você acolhe a pessoa, você avalia o problema, mas às vezes a instrução não é feita, porque tem que ser feito, a pessoa tem que chegar numa reflexão pessoal, a partir dela, quer dizer, o ego é a referência. Só que o aconselhamento bíblico tem uma característica que nós chamamos de teorreferente. E eu amo, eu conheço, mas se eu amar e conhecer e não ir além, tá, identificamos o problema, identificamos a questão do coração. E agora? Eu simplesmente ajudo aquela pessoa a ter um filho, no caso de Mary? Eu peço para o marido fazer um outro exame para demonstrá-la mensalmente que ele não tem nenhum tipo de doença? Ou qual é a ação agora? O terceiro passo, pastor. O terceiro passo, pastor Tiago, é justamente a fazer isso que o irmão falou, é trazer tudo aquilo que nós coletamos, né, em um aconselhamento mais formal, num ambiente ministerial mais formal, como nós temos aqui na Igreja de Pinheiros, no centro de aconselhamento, nós chamamos isso de coleta de dados, onde nós vamos avaliar, nós vamos pensar e nós vamos então fazer um plano, né, de aconselhamento a partir daqueles dados. Mas num relacionamento mais informal, nós temos que trazer todo este conteúdo do conhecimento, ter a certeza que de fato nós entendemos bem ali o dilema de Mary, mas nós temos que então dar um próximo passo, e o próximo passo é falar. É falar. E o passo do falar envolve encorajamento, envolve instrução, envolve orientação, envolve confrontação com as Escrituras Sagradas. Nós vamos gradativamente ajudar Mary a submeter os seus pensamentos, confrontar as suas crenças e comprometimentos mais básicos. Nós vamos animá-la e encorajá-la naquilo que tem escravizado ela. Nós vamos orientá-la baseado na Escritura Sagrada. Então, o desafio e este desafio é a todos nós, é para todos nós, uma vez que eu entendo bem, uma vez que Mary realmente se deu a conhecer, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E o que eu vou fazer justamente, o que vai tornar o aconselhamento bíblico, eu vou trazer as Escrituras. E eu vou ajudar Mary e vou desafiá-la gradativamente a dar passos de fé. Porque a fé vai fazer diferença neste momento. Ela precisa tomar algumas decisões, e as decisões que ela vai tomar são baseadas na fé. É pela fé que ela vai começar a confrontar gradativamente a sua estrutura de pensamentos, de crenças, de comprometimentos. É pela fé que ela vai se submeter à Escritura Sagrada e vai fazer algumas coisas em submissão à palavra, em submissão a Cristo, a despeito dos seus sentimentos. É pela fé que ela vai dar passos para avaliar as suas escolhas, para avaliar os seus comportamentos à luz da Escritura Sagrada. Então, em primeiro lugar, suas crenças, seus sentimentos e escolhas precisam ser confrontadas. Por exemplo, sinto que isso é verdade. Deixe-me dar um exemplo bem concreto. Quando Mary chega à sala do conselheiro, ela sente que existem vermes se rastejando no chão e na parede, e talvez na mesa e na cadeira.
Isso traz um infortúnio, um desconforto profundo ao coração de Mary. Obviamente ela é tentada a estar limpando e lavando tudo, não somente na sua casa, mas onde quer que ela vá. Eu sei que isso é uma realidade, digamos, na fase onde nós estamos vivendo, digamos, com a pandemia. Obviamente, o cuidado com a higienização do lugar é algo bom, mas quando este cuidado é exacerbado e eu começo a simplesmente viver em função de higienizar tudo e todos ao meu redor, estes medos estão tomando uma proporção além, ou estão cruzando uma fronteira e passando a tornar-se algo que está revelando pecados no meu coração. Nós aprendemos que nem todo medo é pecado, mas alguns medos, quando estes começam a controlar as nossas vidas, controlar as nossas escolhas, controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e tudo na nossa vida é centralizado, focado, direcionado, dirigido pelos nossos medos, algo de errado está acontecendo no nível do coração, obviamente. Portanto, esses sentimentos e esses pensamentos precisam ser confrontados com a palavra de Deus. Nós aprendemos nos nossos últimos programas que a sensação do medo deve nos levar, ou quer nos levar a um ambiente mais seguro. As pessoas então se frustram quando elas depositam a sua confiança em coisas ou pessoas, restando a elas o único lugar que de fato pode ser um porto seguro, pode ser um ambiente, um lugar seguro para aportar o seu coração amedrontado, Jesus Cristo, o seu Deus, o nosso Deus. Portanto, conduzi-la em textos da Escritura Sagrada que ajude Mary a trafegar nas suas lutas e nos seus medos atormentadores e a confiar progressivamente de que Deus está perto, Deus está dizendo a ela, não tenha medo, e encorajá-la, animá-la pela Escritura a dar passos nesse sentido. Por exemplo, quando Mary for tentada a estar limpando as coisas, gradativamente ela pode tomar uma decisão. Eu sinto vontade de limpar estas coisas, mas gradativamente eu vou decidir que eu não vou fazer isso. E a cilada neste momento é sempre, este desejo é maior do que eu mesma. Isso é uma cilada e um auto-engano do coração. Nada que está dentro de você mesmo é maior do que você e as suas decisões que podem ser tomadas baseadas na fé. Obviamente, nós devemos encorajá-la a tomar esses passos de forma gradativa, não de forma radical, do dia para a noite, porque nós não somos um robô onde nós podemos apertar um botão e pronto, ela não vai ter nenhum tipo de medo. Não é isso que nós estudamos ao longo das últimas 4 quintas-feiras, abordando o tema do medo. Mas esses sentimentos e, digamos, essas convicções, esses pensamentos devem ser desafiados. Tais padrões de convicções representam um veneno para a confiança de Mary em Cristo e em suas promessas. É uma lógica enganosa e precária. Ela eleva a percepção de uma pessoa amaldiçoada pelo pecado sobre suas circunstâncias acima da verdade absoluta que Deus estabeleceu. Ignorar a verdade absoluta é essencialmente dizer: a minha percepção a respeito da realidade é maior do que aquilo que a palavra de Deus me fala, é maior do que os pensamentos e a palavra de Deus. Obviamente, estas crenças, elas devem ser gradativamente desafiadas com a palavra de Deus, encorajando a Mary a dar estes passos de fé gradativamente. Em segundo lugar, nós devemos ajudar Mary a submeter gradualmente as crenças e sentimentos pela fé no senhorio de Cristo, ajudando Mary a discernir as vozes do seu coração,
do mundo, do inimigo. Os seus medos estão exercendo controle sobre ela. Decida pela fé em quem você crerá, na palavra ou nos seus pensamentos, crenças e sentimentos. Isso é um exercício que vai durar tempo. Essa não é uma coisa automática. Eu não quero que você entenda, você de casa, que isso é uma coisa que acontece do dia para a noite. Nós precisamos ajudá-las a discernir as vozes do coração, as vozes do mundo, as vozes do inimigo a respeito de dar passos de fé, de confrontar os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas crenças com a palavra de Deus. Mas falar a verdade em amor é um passo crucial para que haja mudança verdadeira, porque o Espírito Santo toma a palavra de Deus e a aplica ao coração de uma pessoa lutando com medo paralisante, como Mary. Mary precisa entender as vozes do seu coração e ela, pela fé, precisa decidir em que voz ela vai crer. Nas vozes do seu coração, em seus pensamentos, no mundo, nas palavras do inimigo ou na palavra de Deus. Terceiro passo, fale a verdade em amor. Sim, o centro dessa instrução é sempre a palavra de Deus, né? Ou seja, falar a verdade em amor é exatamente trazer a reflexão, né? Ou seja, a perspectiva de Deus a respeito do problema que a Mary está vivendo. Pastor, esse foi o terceiro passo. E o último passo, para que nós então possamos fechar e completar de forma prática como nós podemos ajudar pessoas. Desculpe, antes de... Pois não. Você lembra dos passos? Então, escreve aí no chat se você lembra. Eu vou falar o primeiro só. O restante o pessoal vai ter que descobrir depois. Você lembra? O primeiro é amar. Eu amo essa pessoa. Eu mostro o interesse. O segundo, o pastor falou. E o terceiro, acabou de falar. E agora vem o quarto passo. Então, escreva aí no chat se você lembra de todos eles. E depois aqui eu posso, então, falar novamente, resumidamente. Pastor, o quarto e último passo de forma prática para ajudar pessoas. O quarto e último passo é ajudar essa pessoa a implementar as coisas que ela ouviu da palavra de Deus e que ela começou a praticar de uma forma bem singela, bem simples. Mas nós devemos celebrar com ela esses pequenos passos que os nossos irmãos, aquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida, dão. É maravilhoso quando você começa a perceber que a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus está se movendo na vida daquela pessoa. Ela está sendo realmente impactada pela palavra. Não é pelo pastor Alberto, não é pelo pastor Tiago, não é por você, mas é pela palavra, pela ação do Espírito Santo de Deus. Nós somos ouvintes, espectadores da obra do Espírito Santo através da palavra no coração destas pessoas. Mas quando nós começamos a perceber, então, que elas estão, de fato, entendendo que elas devem submeter pensamentos, crenças, sentimentos, emoções, escolhas à autoridade das Escrituras Sagradas, quando elas começam a ser encorajadas, animadas pela palavra de Deus, a dar os seus primeiros passos de mudança, nós devemos levá-las a implementar todas essas coisas a partir de uma prática de vida cristã fazendo. Portanto, amarmos pessoas, conhecermos as pessoas, falarmos a verdade em amor e ensinarmos a elas a fazer, a utilizar, a viver, a experimentar essas coisas que elas ouviram, essas coisas que têm e que estão impactando o seu coração, o coração delas, trazendo essas coisas para uma prática de vida cristã. O pastor Tiago e eu, muitas vezes, usamos a metáfora que é usada no aconselhamento bíblico, da vida cristã como um rio, onde pessoas estão aí no seu barquinho, navegando, e, de repente, uma pessoa no seu barquinho, ele fica preso ali nas rochas e não consegue avançar na sua vida cristã. A sensação, de fato, é que ele vai ficar
ali, ele não vai progredir na vida cristã. De repente, outras pessoas chegam com o seu barco e eles estão ajudando aquela pessoa a se desenroscar ali daquelas pedras. Eles estão puxando aquele barquinho para simplesmente deixar que o barco flua novamente no rio da vida. O aconselhamento bíblico seria, então, este discipulado intensivo que começa no momento de crise na vida de uma pessoa, mas ao passo que ela começa a dar aqueles sinais de crescimento, nós precisamos ajudá-las a fazer um plano dali para frente, um plano ministerial, um plano de vida familiar, um plano que não abre mão de uma série de coisas, como uma vida devocional, como uma vida de culto doméstico dela, o esposo, os filhos, de uma vida de congregar, de estar se alimentando da palavra na igreja, na comunhão dos santos, participando dos sacramentos, a saber, a ceia do Senhor, que fortalece a nossa fé. Estabelecer um plano, esclarecendo as responsabilidades. Então, os ingredientes necessários para encorajar a mudança contínua. Perceba, a mudança começou a acontecer, ela começou a dar passos. Então, na fase final, o fazer, ajudá-la a fazer, a se utilizar de tudo que ela ouviu, de tudo que ela aprendeu, e ela está começando a ver essas coisas funcionando na prática da vida cristã. O Evangelho está fazendo sentido não naquilo que ela viu no passado, na obra de Cristo, não naquilo que vai acontecer no futuro escatológico, no novo céu, na nova terra, mas a cruz de Cristo, a obra de Cristo está começando a fazer sentido no aqui e agora, no próximo dia em que ela sentir medo, no próximo dia em que ela não quiser dar um passo para falar com pessoas, ela vai dar passos de fé. E eu vou ajudá-la a estabelecer um plano ministerial que dá um sentido de direção na vida da pessoa. Eu vou ajudá-la a esclarecer responsabilidades. Ela tem responsabilidades. Ela precisa exercer essas responsabilidades da vida cristã na prática do dia a dia. Eu vou relembrá-la da sua identidade em Cristo, daquilo que Cristo fez por ela, daquilo que ela é em Cristo, das promessas do Senhor. Mas Mary, ela precisa de um pequeno grupo de mulheres piedosas para um relacionamento saudável de prestação de contas. Isso é algo maravilhoso, queridos. Quando nós envolvemos uma pessoa que está começando a dar os primeiros passos, ou que está num processo aí de lidar com hábitos escravizadores ou coisas semelhantes, a ter um grupo de pessoas que possa continuamente caminhar com ela, pessoas com quem ela possa prestar contas, pessoas com quem ela possa compartilhar tentações, tristezas. A vida cristã, ela tem momentos de altos e baixos. Então, talvez naquele dia ruim na vida de Mary, ela já entendeu muitas coisas, ela já implementou muitas coisas, ela já colocou em prática várias das coisas que nós ajudamos Mary a entender e a praticar, biblicamente falando. Mas a vida cristã é uma luta, é um deserto, e nós não podemos andar sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos tanto necessários na vida um do outro, como nós somos necessitados uns dos outros. Portanto, inserir Mary na vida da igreja é um passo final de fazer, de implementar, de fazer com que ela continuamente esteja experimentando e colocando em prática os passos de fé, a crença da Escritura, as decisões, o discernimento entendidos durante o momento onde nós conversamos, de forma informal ou de forma mais formal, num ministério de aconselhamento. Portanto, ame pessoas. Envolva-se com elas. Demonstre isso de forma prática, concreta. Não só da boca para fora, mas de fato e de verdade. Conheça o coração.
Faça perguntas, tente entender o máximo os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas crenças, as suas escolhas. Pergunte, pergunte, pergunte. E o alvo sempre é o coração. As perguntas ajudam as pessoas a fazer com que temas do coração brotem no processo deste relacionamento intencional. Mas não simplesmente ame, não simplesmente entenda e colete esses dados, mas nós devemos falar a verdade em amor, trazer a Escritura Sagrada, aqueles temas, talvez uma exposição, um estudo de um livro inteiro com aquela pessoa que está lutando com uma série de coisas, talvez textos isolados, textos completos, livros completos, livros que ajudem aquela pessoa a pensar a respeito dos seus próprios problemas, livros que foram publicados por pessoas que ajudam outras pessoas há décadas, podem ser valiosos no processo desta amizade intencional. E por último, ajude essa pessoa a fazer aquilo que foi aprendido, entendido, aquilo que impactou a sua vida, a fazer parte da sua vida na prática, envolvendo-a num plano de crescimento devocional, ministerial, envolvendo essa pessoa com outras pessoas, e ela precisa compartilhar das suas dores continuamente, porque o aconselhamento bíblico não é como uma pílula mágica que a pessoa toma e todos os seus problemas foram solucionados. A vida cristã é um processo de santificação. Nós chamamos isso de santificação progressiva. Aquilo que ela ouviu, aquilo que impactou a vida dela, na prática, fazendo parte da sua vida cristã. Amar, entender, falar e fazer. São 4 passos para ajudar Mary em seu medo paralisante. Ok. Bom, então deve ter ficado bem claro na sua mente agora sobre quais são os passos para você ajudar alguém. Então, se alguém te pede ajuda ou se você percebe que alguém está precisando de ajuda, talvez a forma fácil de lembrar desses verbos é lembrá-los no infinitivo, né? Que é amar, conhecer, falar e fazer. Coloca os 4 dedinhos aí: amar, conhecer, falar e fazer. São passos que você pode dar para ajudar a vida de outras pessoas, a sua, tratando com o próprio coração, e também aqueles que estão ao lado. Na resposta aqui, nós temos a Silvia Costa, que coloca exortar em amor, que é um dos passos, né, com relação ao trato. Depois, a Delva, que também responde aqui: amar, conhecer, exortar na palavra e pôr em prática o que aprendeu. Muito bem. Ótimo. A participação foi boa, foi interessante aqui com relação aos 4 passos que você pode, inclusive, depois ampliar o seu conhecimento, assistir o programa novamente, para que você possa ter mais conhecimento e informação a respeito dos passos. Pastor Alberto, muito obrigado. Fechamos um ciclo aqui a respeito do medo com esse estudo de caso. Você pode assistir os outros programas, né? Muitos termos que nós usamos aqui, definições e até mesmo a conclusão sobre como lidar com o medo, o que é o medo, você pode encontrar nos programas anteriores, para que você entenda até o termo que nós usamos, medo paralisante. Sim. Então, fica aqui a dica, procura no canal da IPP TV sobre o medo paralisante, que você vai entender o que é um medo bíblico, e o que é um medo que nos leva, às vezes, a pecar contra o Senhor. Pastor, Deus abençoe a sua vida. Amém. Muito obrigado por essa exposição e por esse tema. Uma boa tarde. Uma boa tarde a todos, aqueles que nos acompanharam na série Medo. E eu quero aqui, então, já divulgar a próxima série. A nossa próxima série, uma série de 3 programas, será sobre o sofrimento humano. Nós vamos, então, tentar entender isso. E é um programa, né, Pastor Tiago, até extremamente
relevante e válido, assim como o tema medo, vivendo no tempo que nós estamos vivendo. Pessoas estão sofrendo. Como é que nós podemos, então, encarar de um ponto de vista bíblico o sofrimento humano e como nós podemos, então, ajudar pessoas em seus sofrimentos e dilemas? Existem milhares de pessoas em profundo sofrimento humano. Portanto, os nossos próximos programas serão a respeito do tema o sofrimento humano, numa perspectiva bíblica do aconselhamento bíblico. E a você que tem nos acompanhado até agora, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar conosco, por divulgar esse programa, as programações aqui da IPP TV. E, na verdade, continue conosco, continue compartilhando, né, o nosso alvo, não só com este programa, mas com tantos outros que estão na grade da IPP TV, poder abençoar e edificar a vida de outras pessoas. Uma excelente tarde para você, Deus continue abençoando a sua vida e muito obrigado por nos acompanhar aqui no programa Conhecimento e Piedade. Um abraço a todos.